é hoje? Hoje foi mais rápido. Boa noite. Deixa eu lembrar aqui. Tem que fazer o teste para ver onde que tá a câmera. Esqueço. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu tirar isso aqui antes que eu derrube. Minhas canetas, meus lápis. Ai, ai. Boa noite. Hoje eu estou bem feliz. Porque é a última live dessa maratona toda aqui. Não estou feliz porque é a última live, não. Mas eu estou feliz por ter concluído, né? Um desafio que eu propus para mim mesma. De fazer esse tanto de live, esse tanto de conteúdo, né? Disponibilizar esse tanto de material. E achei muito massa. E daí amanhã eu encerro, né, essa etapa com a live do webinário, que é uma live para inscritos. Todos estão convidados a participar. Eu já coloquei o link na minha bio do Instagram, tem link rolando aí. Depois eu vou ver se eu coloco aqui no YouTube também. No Facebook eu não consegui colocar, eu não entendo muito de Facebook, de colocar link assim, mas eu vou colocar no comentário dessa live de repente. Mas enfim, estou feliz nesse sentido, né? Hoje encerra essa maratona aí de quase 2 meses de compartilhamento. Amanhã tem a live é a live fechada e eu começo a inscrição do curso. E daí eu vou dar um tempo assim desse tanto de live, porque eu vou realmente me dedicar ao pessoal do curso, né? Então eu estou bem feliz de ter concluído essa etapa. Eu estou aqui procurando o link, vou deixar aqui no YouTube para quem quiser se inscrever por aqui, enquanto vai chegando. Hoje quem já está aqui é o seguinte, hoje eu vou falar das 3 dicas para você aplicar, 3 dicas de movimento para você desenvolver sua consciência corporal em qualquer movimento que você faça. E essas 3 dicas foi o tema do primeiro webinário. Foi muito legal e eu falei muita coisa no primeiro webinário. Eu estava até dando uma revisitada em tudo que foi falado e o link do primeiro webinário ainda está disponível. Para quem se inscreveu aqui no segundo, o material todo disponível do primeiro webinário. Eu vou dar uma passada rápida nessas 3 dicas, porque eu acho que elas realmente são muito importantes, tá? E daí, como amanhã, no webinário de amanhã, eu vou focar em outras coisas, eu não vou ficar falando dessas 3 dicas, e tem muitas pessoas que não fizeram o primeiro webinário e eu não queria deixar passar. Então, eu tô aqui achando... Deixa eu só ver se é esse aqui, que eu me confundo com os links. Deixa eu ver se esse é o link certo. Se for, eu já ponho aqui no YouTube. Não, tá vendo? Esse é o link errado. E hoje eu vou falar então dessas 3 dicas. Então quem tá chegando agora, se você é bom de cabeça, ótimo. Se você não é bom de cabeça, é bom pegar um papel para anotar, porque quando eu começo a falar não paro mais não. Tem muita coisa, senão não dá tempo. Deixa eu só ver qual que é o link aqui. Achei, é você. Quer ver que é você? Achei o link, gente. Olha que maravilha. Quer ver? É esse, eu vou deixar aqui, ó, pronto, vou deixar aqui no YouTube, deixei 2 vezes seguidas, o link no YouTube, o link da inscrição para o webinário amanhã. Quem está no Insta, tem umas divulgações rolando, chamando para o segundo webinário, tem um link para inscrever, ou você vai na minha bio, tem um link de inscrição lá, no YouTube tá rolando divulgação também, no YouTube não, aqui é Facebook, tá rolando divulgação também, depois eu deixo, quando concluir a live, eu deixo no comentário, primeiro comentário, eu deixo o link da inscrição, caso você queira participar amanhã. E é isso, então vamos ao que interessa, vamos falar das dicas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Sabe que eu estava conversando com as colegas de trabalho, colegas queridas, e é interessante, né, essa história desse isolamento, né? Muitos colegas que trabalham com o corpo, em movimento, tem alguns que estão assim, né? Levando normal, seguindo do jeito que dá, e tem outros que realmente deram uma paralisada, mas no sentido sim emocional, né? De
não conseguir, né, fazer a manutenção do próprio corpo, né, não ter motivação, acho que essa que é a palavra. Não é nem não conseguir até consegue. Mas no começo até foi, mas agora já tem um bom tempo, né? A gente começou em março, abril, maio, terceiro mês, né? Realmente não é todo mundo que consegue manter assim essa rotina. Daí eu fiquei meditando um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que esse isolamento todo, na verdade, ele é não tô assim querendo ver o lado bom das coisas não, tá? Mas ele está sendo, né, forçadamente, é um momento para a gente olhar para a gente, né, para os nossos processos e não abrir mão, né? Independentemente do que acontece, as coisas que são importantes para a gente, né, que a gente acredita que é importante, que dá sentido para nossa vida, que faz a gente se sentir melhor, que faz a gente, nos faz tornar pessoas melhores, seja um profissional melhor, seja uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um parceiro melhor, que tem a ver muito com o encontro, né, a gente com a gente mesmo, né? Eu estava até falando um pouco sobre isso, que quando a gente faz aula, no caso eu sou da dança, né, quem não sabe, quem está aqui não conhece esse meu lado, eu venho da dança contemporânea, e a prática de dança, normalmente, ela se dá num encontro social, né? E até que ela fala assim, quando você vai, vamos supor, numa prática, num workshop, uma aula, você está ali fazendo e às vezes até rola uma baixa de energia ali, né? Mas quando dá essa baixa de energia, você tem energia do grupo para te dar um up ali, né? No momento, né? No calor da coisa, né? E nessa situação de isolamento, mesmo você ali fazendo a aula ali, né, olhando a tela, acompanhando, é uma coisa você com você mesmo, né? É uma decisão sua de se envolver com aquilo e se doar para aquilo e se inteiro naquilo. E só cabe a você chegar até o fim. Então é uma força extra aí que a gente está tendo que ter, né? E, na verdade, nesse sentido, eu acho muito válida, toda experiência é válida, né? As piores experiências, elas são válidas, elas nos obrigam a olhar para coisas que a gente acaba que não olha, né? Mas eu tô achando muito legal, até porque eu tava com esse curso pronto para lançar no início de março. Na segunda quinzena eu ia fazer o lançamento do curso, e foi exatamente quando parou tudo aqui em Goiânia, pelo menos foi quando parou. E daí, no primeiro momento, eu fiquei assim, gente, e agora, né? Como que eu vou fazer um curso? Tava tudo planejado para fazer, e eu, no primeiro momento, eu fiquei assim, né? Então, para mim também foi muito importante esse tempo todo, né? Esse tanto de live que eu fiz desde então, né? Para conversar sobre isso. E isso me ajudou a me manter conectada comigo, com o que eu acredito, com as importâncias e com o que eu acho importante fazer. E eu fiquei esse tempo todo, na verdade, eu me dediquei muito mais a resolver essas questões que eu já estava querendo há muito tempo do que antes. Eu acabei que, nessa ânsia, né, de agora o que eu vou fazer e ter que resolver esse problema, eu acho que eu me dediquei até mais do que eu esperava. Estou achando um processo interessante, um processo pessoal interessante. E bom para quem vai fazer o curso. Eu acho que se não tivesse rolado essa pandemia, eu não teria elaborado tanta coisa para trocar não. Mas enfim, foi só uma introdução aqui que eu estava conversando sobre isso, estava na minha cabeça. E porque também tem a ver com o que eu proponho, né? Com a abordagem de movimento que eu estou propondo, que é o movimento, né, inteligente, de você construir essa inteligência, né? Com as suas ferramentas, né, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, como que você constrói os seus argumentos de movimento, né, a sua técnica pessoal, como que você faz o seu corpo fazer o que você quer que ele faça, né, ou como que você se permite sentir experiências corporais que você quer sentir, né, e de repente tem alguma coisa que não que está impedindo essa experiência de acontecer. Meu recorte é sempre do movimento, tá? Ele permeia, né, o emocional, o psicológico, memórias, mas
porque tá tudo no corpo, mas o meu enfoque é movimento mesmo. Então, tudo que eu falar é em relação ao movimento, tá? Senão a coisa fica tão aberta que a gente não consegue fechar o raciocínio. Mas como que a gente elabora essas estratégias, né? E no caso, essa jornada do movimento inteligente, que eu vou compartilhar amanhã em especial, é um pouco sobre isso, né? De como que você lida com você mesmo. É um processo que não tem como você terceirizar, não é uma coisa que alguém vai te ensinar. São alguns caminhos ali, alguns espelhos. São alguns espelhos para você olhar e ver o que está sendo refletido ali, o que você tem que dar uma mexida, uma melhorada para você chegar mais perto do que você acredita, né? Que é para você ser, enfim, em relação ao movimento. E com certeza o que a gente sente que pode ser é o que está gritando para sair. Então também é uma forma da gente, eu falo que essas dicas são uns desentupidores, né, de percepção, que a gente vai se entupindo, né? E a gente se entope dos excessos, né, nosso modo de viver. Hoje a gente se entope de excessos de todas as formas, né? E quando a gente se entope de excesso, a gente perde a percepção, a gente perde o refinamento da percepção. Dando um exemplo fácil que todo mundo entende é, por exemplo, açúcar. Se você toma suco com açúcar, por muito tempo você deixa de sentir o sabor do suco, né? E você acha que o sabor do açúcar é o sabor do suco. E quando você toma suco sem açúcar, você acha ruim, você acha que não tá legal, que tá faltando alguma coisa, né? Que você já acostumou, você já tá precisando daquilo. E depois, se você vai se propondo, né? Mesmo sem gostar muito no começo, você se propor a tomar esse suco sem açúcar, em muito pouco tempo o seu paladar volta a ter essa sensibilidade e você na verdade começa a rejeitar o suco com açúcar, porque você começa a ver o tanto que o açúcar na verdade estraga o sabor, ele mascara, ele não é muito o que você quer, ele piora um monte de outras coisas, né? E em especial o sabor, que é um dos motivos pelos quais as pessoas põem açúcar, né? E essa jornada de percepção com o movimento é a mesma coisa. É um detox aí da percepção, né? Que tem muitos hábitos posturais, de movimento, da nossa rotina, da nossa preguiça mesmo, do nosso descaso com a gente mesmo, que a gente vai deixando passar, e daí aquela coisa meio incompleta de experiência de corpo, de movimento, por tanto tempo vivenciada, experienciada, ela passa a ser o seu modelo, a sua referência. E você se acostuma e acha que é aquilo. E você começa a se contentar com aquilo. E à medida que você vai despertando a sua percepção e a sua atenção, você começa a perceber coisas que você não percebia, obviamente. E você começa a não se satisfazer mais com qualquer experiência corporal, com qualquer movimento, com qualquer prática. Você começa a buscar mais. E não é sair trocando de prática, tipo, você faz uma prática de movimento, de exercício, vai fazer outro. Não é isso que vai acontecer. Na verdade, você vai fazer a mesma coisa, na maioria das vezes. Só que você vai degustar mais, você vai aperfeiçoar, você vai conseguir tirar o sumo daquilo, assim, sabe? Você vai aprender a usar, usar dá uma conotação ruim. Mas você vai aprender a usufruir mais dos momentos de movimento. Inclusive, assim, que eu falo de consciência corporal, de percepção e alongamento, que, por exemplo, não tem assim, eu não vou propor um exercício para te dar a consciência corporal, faz esse movimento, que esse movimento, essa sequência de movimentos vai te dar o alongamento que você tanto quer. Se você fizer assim nessa ordem, você vai aumentar a sua consciência. Não é muito por aí a minha abordagem, né? A minha abordagem é de dentro para fora, né? Se você abrir a sua percepção, você vai perceber o que está te impedindo de se alongar mais, o que está te impedindo de realizar o movimento com uma performance mais eficiente, o que está te impedindo de ser mais criativo se você é um professor, o que está te impedindo de
e deixar o fluxo da sua expressão fluir se você é um artista do corpo. Mas muito no sentido de abrir a percepção. Não abrir a percepção, parece que não é nem abrir a percepção, você já tem percepção, ela só tá... É tipo assim, igual o paladar, né? Você sente sabor, você só tá meio entupido aí, os sensores com açúcar demais, né? Por muito tempo, você perdeu a sensibilidade. E qual que é o processo? É recuperar, é voltar a diminuir o açúcar até a coisa ficar viva de novo. Então é isso, não é um movimento novo que você vai fazer, mas são percepções que você vai voltar a dar importância. E esse processo de voltar a dar importância que é o barato, que na verdade que é a sua jornada de desenvolver a sua consciência corporal. Consciência corporal não é uma coisa, tenho consciência, não tenho consciência, né? É um processo contínuo que quanto mais você desenvolve, mais você aprimora e você fica mais sensível a essa jornada pessoal, uma jornada pessoal na verdade. O que mais eu tenho que falar sobre essas introduções? Uma coisa que eu vi no material da Binário 1, que eu vou retomar aqui, que é bem importante, bem interessante. Teve uma pessoa que fez um comentário, uma pergunta, não lembro exatamente, mas estava assim, uma questão associando ter consciência corporal com ter postura certa, ter alinhamento, ter um bom alinhamento corporal, se isso é igual ter uma boa consciência corporal. E muito massa essa pergunta lá, a gente conversou bem sobre isso e do jeito que eu abordo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque não é porque a pessoa você vê um alinhamento para ter uma consciência corporal e porque uma outra pessoa de repente ela tem assim um alinhamento fora do padrão, ela não tem consciência. A consciência, ela não está nessa coisa visível, no que você consegue fazer, mas o grau da sua consciência, dentro do que eu acredito, ele é diretamente proporcional ao grau da sua percepção de si. Quanto mais percepção você tem de si mesmo, quanto mais sensível você é, mais consciência você tem. No caso do seu corpo, então, quanto mais percepção corporal você tem, quanto mais sensibilidade corporal você tem, mais consciência corporal você tem. E eu lembro que eu falei lá nesse material, falando rápido aqui, que também nessa coisa que eu trago para vocês, que isso tem a ver com as dicas que eu vou falar agora, por isso que eu estou trazendo, que é importante entender isso. E essa conscientização que eu trago para vocês, ela pressupõe 2 pontos, no mínimo. 2 pontos de referência. Você tem que ter uma referência, porque não dá para você ser a consciência corporal, onisciência corporal, não tem essa, né? Consciência de quê? Em relação a quê? Se você não tem uma referência, você não consegue saber o quanto você percebe aquilo ou não. E daí eu tenho algumas coisas que eu uso de referência, que eu tenho compartilhado com vocês esses tempos. Vou falar aqui alguma delas, mas só já falando que são 2 pontos, né? O primeiro é você ter uma referência para você ter você ser consciente do quanto você se aproxima ou se distancia dessa referência, que não tem a ver com você estar certo ou errado, mas é um ponto de referência, você tem que saber onde você está. Por exemplo, se a minha referência é a altura, se uma pessoa alta é uma pessoa de 1,5 m, é considerada alta, eu sou gigante. Se uma pessoa de 2 metros é considerada alta, eu sou uma anã. Então é uma referência, tá? Essa referência que a gente tem, no caso que eu vou falar qual que é que eu uso, para ter uma percepção do seu ponto zero, onde você está. Você pega uma referência para saber onde você está. E a partir disso você tem que entender, né, ou começar a vislumbrar onde você quer chegar. Que não precisa ser um lugar maravilhoso, mas tipo assim, hoje eu quero chegar aqui. Nesta semana aqui, nesse mês aqui, nesta sequência de exercícios eu quero chegar aqui. Você tem minimamente uma meta, um objetivo, porque você vai ter a consciência corporal à medida que você entende o que você tem que fazer para chegar nesse objetivo. Para você chegar num objetivo, você tem que saber onde você está e para onde você tem que
ir, quais os caminhos que você pode traçar. É igual um GPS. Se você pega o seu GPS do telefone e não coloca a localização, ele não vai te dar nenhuma referência. Se você não coloca a localização e coloca lá um lugar que você conhece na sua cidade, você coloca lá a cidade e fala para dar a rota, ele não vai te dar a rota. Ele só te dá a rota se você coloca a sua localização. Então, para você ter, né, um trajeto possível, você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. É o básico. E às vezes a sua descoberta vai ser essa, vai ser aprender a descobrir onde você está e aprender como que você faz para escolher onde você quer ir. De repente, se você não tem esses dois lugares, o seu caminho agora é construir esses dois lugares, porque o resto vem de consequência. Então, onde quer chegar, esse destino onde nenhuma rota é possível se você não tem um destino, porque você não tem um parâmetro, né? E aqui cabe bem o que eu já falei para vocês também, no caso, o exemplo da Alice, né? Do gato risonho, que eu adoro esse exemplo, falo toda hora. Que a Alice fala, né? Você pode me ajudar? Para onde que eu tenho que ir e tal? E o gato fala, para onde você quer ir? E ela fala, eu não sei. E daí o gato responde, então, qualquer caminho serve. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer, que movimento que você quer conseguir fazer, qualquer movimento serve. Se você não sabe a percepção que você quer desenvolver, qualquer coisa que você fizer vai estar servindo. Se você não sabe que corpo que você quer se estruturar, qualquer modalidade, qualquer técnica, qualquer coisa que você fizer, serve, porque tanto faz. Na verdade, você não tem um objetivo. Então, tudo vira um tanto faz. E nesse tanto faz, a primeira coisa que mora é a desmotivação, né? Daí você acaba que não faz nada, você não tem motivação para ir para esse lugar. Então, entendido isso, a referência, no caso, que eu uso como uma referência, é a referência da gravidade atuando em você e como que você se organiza para ficar de boa com ela. Eu falo isso porque eu não gosto de falar a minha referência é o alinhamento corporal ideal, porque aquele alinhamento corporal ideal que a gente vê no livro, no esqueleto, ele pressupõe que a pessoa tenha a cabeça, a caixa torácica, 2 braços, 2 pernas, aquele desenho. E nem todos os seres humanos são daquele jeito. E não são só os seres humanos que têm o esqueleto daquele jeito que podem desenvolver consciência corporal. Então, eu não gosto de pegar referência assim como a postura certa, não sei o que, o alinhamento e tal. Mas, seja lá como você estiver, como você é, onde você está, em relação à gravidade, para você ficar em pé. O que você tem que fazer para se organizar minimamente, de forma coerente com a sua estrutura, com a sua genética, enfim, para você ficar em pé. Essa consciência é a primeira. E quando você saca, tipo, eu, Érica, que tenho esse corpo, esse peso, essa estrutura, essas dificuldades, para eu ficar em pé de boa, eu tenho que fazer essas organizações. Ok, achei o meu ponto zero. Só daí eu começo sem isso eu não consigo, nem que queira, eu não consigo traçar trajetórias. Então, a primeira parte é você saber aonde você está. E eu uso a referência da gravidade. Para isso, né? E só antes eu começar a falar as dicas, porque para explicar isso eu já vou entrar nas dicas, que é o tema dessa live. Então, só para dar um esboço assim, geral do que eu vou falar aqui com vocês, que é essa forma de pensar o movimento para desenvolver consciência corporal. Então, tem uma necessidade primária de você entender onde você está, e eu parto de você em relação à gravidade, esse ser o seu parâmetro, de não ser uma foto de uma pessoa linda, alguém bonito, alguém com um corpo massa que você acha legal, porque é uma referência que corre o risco de quando você tentar olhar onde você está em relação àquela referência, você cair num lugar de que eu não sou tão bom quanto, não sou tão legal, não sei fazer isso, eu não presto. Daí você esquece, você se anula e fala, eu quero ser isso. E daí você sai fazendo loucuras, né? Inclusive, hoje em dia tem muitos métodos cirúrgicos muito eficientes para você se transformar no que você quiser, por exemplo. Mas não é esse o caminho que eu proponho desse tornar-se outra coisa instantaneamente.
é um processo de reconhecimento e valorização de você, de quem você é, de como você está. Então eu não gosto de pegar uma referência assim, nesse sentido. Eu pego a gravidade porque ela é a gravidade, ela age na Terra daquele jeito e meu corpo é assim. Para eu entrar assim, para eu ficar em pé, eu vou ter que lidar com a gravidade, eu vou ter que me organizar. Essa é a minha referência. Daí eu vou aprendendo como eu sou, como que eu estou e resolvo essa referência primeira, né? Essa primeira referência. Então eu tenho essa referência de você entender quem é você, aonde que está a sua casa, né? Que eu chamo da referência da pele para dentro, são organizações da pele para dentro, é um universo mais introspectivo mesmo, de descoberta. Daí você começa, né, a ter alguns objetivos, né? No caso aqui, vamos fazer um movimento. Eu tenho um movimento, eu começo a entender, quando eu faço esse movimento, o quanto eu me mantenho nessa organização, o quanto eu perco ela, e o quanto eu consigo, apesar de perdê-lo, o quanto eu consigo voltar. O quanto é fácil para mim esse ir e vir da minha casa. Tem que ser sempre assim? Não, isso é só um caminho para desenvolver consciência corporal, tendo uma referência. Isso é só no começo, depois a gente quase não fica nessa referência, mas é um start, né, da jornada. Então que isso tem a ver com a segunda dica. E a terceira dica tem a ver com, depois que você já sabe, né, o movimento, que não é um movimento, né, é você em movimento, para você sentir o fluxo do movimento, aquele ou aquele que você resolveu que vai trabalhar hoje, que você quer trabalhar, sei lá, nesse mês, esse ano, amanhã, enfim, você decidiu aquele fluxo do movimento que você quer vivenciar no seu corpo. Daí você começa a elaborar as rotas, as estratégias mais eficientes, né? Os atalhos, as voltas, se nessa jornada tem algum parque, um rio, uma montanha, se você vai ter que dar a volta, se não vai, como que você faz para usufruir essa jornada e, na verdade, quando você chega no objetivo, o passeio acaba. Então, todo o processo é para você curtir a caminhada. Quando chegou, acabou o trajeto. Tá? Então é um pouco nesses 3 níveis, digamos assim, a minha abordagem. E as 3 dicas de movimento, elas são exatamente em relação a isso, em relação ao primeiro momento, que é você se reconhecer, se entender e achar onde você está, a dica número 1 é desse universo. A dica número 2 tem a ver com o espaço do movimento, onde que você está, como que você realiza ele, como que você chega. E a dica número 3 tem a ver com essas oposições, né, que eu chamo de oposição, as espirais, que são os fluxos, tá? Eu chamo de linhas espaciais de dentro, linhas espaciais de fora, número 2, e as oposições, que são essas linhas em movimento, que é a terceira dica, digamos assim. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá, deixa eu ver se tem uma coisa que aparece. Ok. Então, tem essas 3 dicas. Então, qual que é a minha primeira dica para você? Quando você vai fazer qualquer movimento, é importante você, então, a partir disso, né, você saber onde você está. O que é o tal de onde você está? Em relação à gravidade, então vamos agora traduzir isso numa coisa bem técnica e pontual. Como que você está descarregando o seu peso corporal para a sua base? Se você está em pé, a sua base são os pés. Se você está sentado, a base pode ser o bumbum, está deitado, está parado de mão, na mão. É onde está em contato com o chão, numa primeira instância. Então, como que você está descarregando o seu peso para a sua base? Como que está essa rota de descarga de peso? Então, na verdade, para você entender como que você está em relação à gravidade, é um trabalho de você entender sobre descarga de peso, sobre um bom uso de alinhamento ósseo e organização das articulações para permitir a descarga de peso. Então, a gente começa a ter um universo de
de dicas e situações para você saber alinhar os seus ossos de uma forma eficiente, usar as articulações de uma forma eficiente, mas o objetivo é o quê? É fazê-los descarregar o seu peso no chão de forma eficiente, porque essa é o primeiro, é o mais importante. Então, por exemplo, se você tá até sentindo, tá legal, tá aqui tudo legal, mas de repente o seu pé não tá muito bem alinhado, o tornozelo tá meio torto, você tá com o pé meio tenso. Então, quando chegar lá no tornozelo, o fluxo de energia vai dar um bloqueio e você não vai conectar, você provavelmente não vai realizar o movimento de forma tão eficiente como você realizaria se sua base tivesse de fato firme e estável no chão, por exemplo, tá? O que eu faço para ajudar nessas dicas? O que eu falei lá no webinário, que eu vou falar aqui também, que é uma das coisas que eu mais uso, que falando assim, ela fica muito técnico, muito sim, mas na verdade eu uso isso de uma forma muito orgânica, né? E como já faz parte do meu repertório, né, de corpo e de pensamento há muitos anos, para mim isso já é uma coisa mais, eu não fico fazendo de um por um, na hora de explicar eu fico falando um monte, mas na hora de fazer isso tudo muito natural. Mas mesmo que eu fale um monte de coisa, lembra que tudo que eu for falar são dicas de como fazer esse fluxo ir para a terra, né? Ir para a sua base, tá? E lembrando, todo movimento tem que vir para a base? Não, você está aprendendo esse caminho, porque você vai precisar dele, até para sair dele. Você precisa saber qual que é a rota que você vem para casa, porque vai que você quer um movimento que você fica desequilibrado o tempo inteiro. Você tem que saber qual que é o que volta para casa, para você, inclusive, não usar, para você ficar sempre num fluxo contínuo, que se você vier para esse, você estabilize e não movimenta mais, por exemplo, tá? Então, lembrando que não é uma questão de certo e errado, tá? É só uma primeira percepção. Então, como que eu gosto de trazer esse trabalho para dica 1 para o alinhamento? O que eu mais uso, que eu falei já 1000 vezes, quem está acompanhando vai ser um pouco repetitivo, mas é bom que eles vão aprender, vão ficando craques. São as 9 linhas de movimento trazidas pela Lulu Sweetgard, que vem da ideokinesis. A ideokinesis é uma prática somática, tem muito material na internet, se você procurar ideokinesis com K, tá? Se você escrever lá ideokinesis no Google, você vai achar muita coisa interessante. E a Lulu Sweetgard é uma das pessoas que trabalhou com a precursora da técnica e ela teve o seu jeito próprio de fazer essa abordagem. Tem várias abordagens maravilhosas, mas a Lulu tem uma questão que eu gosto muito. Tem outras pessoas que trabalham com ideokinesis de uma forma poética e uma outra abordagem maravilhosa. Se você gosta dessa abordagem, não deixe de ver. Aqui vou falar da Lulu porque é o que me interessa agora, tá? Por quê? Porque a Lulu, ela fez uma pesquisa muito longa e foi uma das coisas que mais deu projeção para essa técnica da ideokinesis, porque ela fez uma pesquisa científica mesmo, bem dura, assim, bem científica. E isso acabou validando, né, essa prática. Então acabou que foi muito legal, assim, para a divulgação desse método. Mas enfim, isso não interessa aqui muito. Ela, na pesquisa dela, ela aplicou essa técnica ideokinesis, que aqui eu não vou falar agora, porque não cabe aqui, mas ideokinesis é um estudo, é uma prática que você usa comandos de imaginação guiada, imaginação de sensação de movimento, são imagens de movimento bem específicas que geram uma sensação sinestésica, uma memória sinestésica e você fazer isso por muito tempo, várias vezes, com uma condução apropriada, isso tem um poder muito forte em mudar alguns padrões de organização neuromotor em você. Então, se você tem um vício postural, porque você já tem aquele hábito muito instalado no seu corpo, por exemplo, é um trabalho que consegue fazer você, igual desfazer um tricô aí, desfaz esse hábito antigo e constrói um hábito novo, digamos, para você usar o movimento de uma forma mais eficiente para o seu desgaste menos de articulação, enfim. E ela, nesse estudo específico dela, ela estava estudando a posição bípede em pé, para ficar em pé.
E ela fez uma pesquisa para saber assim de tudo que ela fazia, né? Não, não é que ela fez para saber isso não, mas na pesquisa isso aconteceu. Ela fez vários estudos para trazer as pessoas para o alinhamento, né? Na posição Lift, que é em pé, parado, em pé, com 2 pés, assim, alinhado, e ter um alinhamento, né? Mesmo que a pessoa tinha algum problema de postura, de coluna, pé, joelho, enfim. E de tudo que ela fez, nas análises dela, tiveram 9 comandos que foram os que deram mais resultado em relação ao alinhamento na vertical. Então, esses 9 comandos ficaram conhecidos, depois ela chamou de 9 linhas de movimento, que são linhas de sensação de movimento bem específicas. E nesse caso específico é bem a direção do osso, assim. É uma sensação de direção do osso indo para um lugar específico. E essas 9 linhas, no estudo que ela fez, foi comprovado que o uso dessas 9 linhas gerava um resultado muito positivo para essa volta para a verticalidade, para a volta para o alinhamento em pé. Então, dá uma pausa aí nessas 9 dicas. Então, acho que já deu para entender um pouco, pelo menos, né? Não sei se alguém chegou aqui tipo agora. Mas, assim, como o meu ponto de partida é a minha relação com a gravidade, como que eu me organizo para estar em relação a essa força da gravidade, como que eu me posiciono, e eu quero me posicionar bem, né, porque o meu ponto de partida, meu ponto zero bem, para mim, das coisas que eu já trabalhei, que eu conheci, essas 9 linhas é tudo o que eu acho de bom no mundo. Por quê? Porque é justamente o que elas fazem. Elas fazem trazer o seu corpo para o melhor alinhamento na vertical possível. Então, é exatamente o que eu quero fazer nesse momento. Então, eu pego emprestando essas 9 linhas. Outras coisas são assim, bem... Voltou? Tá bom? Voltou, saiu e voltou. Aqui já voltou. Pronto. Então, saiu e voltou a internet. Se sair e voltar, gente, essa live vai ficar gravada depois, tá? Mesmo que eu perca a conexão, tá dando umas oscilações. Eu termino de gravar ela foi bom, né? Eu termino de gravá-la e deixo disponível para vocês, tá bom? Mas então, essas 9 linhas, então eu trago para achar essa dica número 1. Vou falar bem rápido quais são as 9 dicas, porque eu já me estendi muito nessas 9 dicas, tem muita coisa já disponível, tem no meu grupo Telegram, tem aqui nas coisas, depois eu posso falar mais sobre elas. Vou falar as 9 assim meio no batidão, tá? São linhas, assim, essas linhas a gente usa para fazer efeito mesmo, tem uma posição específica, você parado, deitado, com o mínimo de esforço consciente possível no seu corpo, e você vai tendo comandos, né? Mentais, de sensação dessa linha, mas você não faz nenhum movimento, não. E normalmente alguém te conduz, né? Eu gosto de gravar a condução, inclusive eu compartilhei uma condução gravada, que eu gosto de gravar a condução para mim mesmo, por exemplo, e eu escuto a condução, porque se eu ficar pensando na minha condução, eu às vezes dou uma... a cabeça às vezes vai embora, eu acho difícil em alguns momentos. Quando eu faço comigo. Quando eu faço com outra pessoa é de boa, mas quando eu faço comigo, às vezes eu dou uma desconectada. Então eu comecei a usar essas gravações para mim e eu tô compartilhando algumas delas também. Mas enfim, você faz nessa situação, tá? Então eu vou falar rapidamente para vocês. A primeira, a gente vai pensar numa linha que sobe. Não, essa é a última, desculpa. Vamos pensar numa linha que desce. Pense na base da torácica, na 12ª torácica, é uma linha que vai para baixo, reto, em direção ao chão, tá? É uma linha de conexão com a terra. Então tem essa linha aqui e vai para baixo. É a primeira linha. E ela é da base da sua coluna. Para você sentir essa energia da base da coluna indo reto para o chão, você tem que fazer algumas organizações, porque às vezes a bacia está lá aberta, a lombar está para trás, o sacro está abertinho lá. Então, para você sentir essa energia reta descendo em direção aos pés, tem algumas organizações que começam a acontecer no corpo, tá? Essa é a primeira. A segunda, que eu vou falar, da pubis. A segunda, ela vai da síntese púbica, imagina aqui a bacia. Essa é a nossa bacia hoje, cada dia a bacia é uma coisa. Imagina aqui essa pontinha aqui,
é a síntese púbica, tá? Tá aqui embaixo. Aqui temos os isquios. Tá? Então vem aqui da síntese púbica, vem assim em diagonal, ó, vem subindo, em diagonal, subindo, 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 passa nesse vão aqui, conecta aqui, mais ou menos assim, onde começaria a 12ª vértebra torácica, que é onde sai a primeira linha que vai para baixo. Então tem uma linha que vai dessa 12ª torácica para baixo, e tem uma linha que vem da pubis até a 12ª torácica. Qual que é a característica dessa linha? Ela é como se fosse um elástico, tá? Um elástico bem firme desses dois pontos, um elástico está assim esticado, e esse elástico ele quer voltar. Então você tem uma sensação em diagonal no seu corpo que vem da pubis, através do seu corpo em diagonal por dentro e vai até a torácica. E o que acontece? A 12ª torácica está querendo ir em direção à pubis e a pubis está querendo subir em direção à caixa torácica. Então a caixa torácica não, a segunda vértebra lá atrás. Então elas meio que se encontram nesse ponto zero de energia, né? Ponto do meio, tá? Então essa é a segunda linha. A terceira linha, ela sai aqui do externo, tipo aqui da clavícula, onde tá a clavícula aqui, bem daqui. Ela sai, é como se fosse uma gêmea dessa da pubis para a 12ª, né? Que é bem a linha de trazer pessoas para você, do músculo de pessoas. É bem pessoas mesmo que a gente pega. Aqui do externo, ela vem em diagonal aqui também e pega aqui a primeira vértebra cervical, tá? Então ela vem em diagonal aqui. E essa é uma linha, tipo irmã gêmea da pubis com a bacia, mas ela não vai puxar. É uma linha que ela vai embora. Deixa eu pegar aqui, ó. Passa por dentro de você, tá? Mas é uma linha que ela pega aqui, ó. Ela faz isso com você e ela vai tipo indo pra lá. Ela pega bem essa organização. Essa linha, ela ajuda a gente a trazer a cabeça pro lugar. Porque às vezes, a maioria das vezes a gente tá aqui, quando você pensa nessa linha aí, conectando aqui onde começa a nascer cabelo, né? Bem na primeira vértebra mesmo, se você pegar essa linha, tentar levar esse ponto para esse, subir, você vai ver que a sua organização começa a rodar e vir um pouco mais para o lugar, tá? Essa é a terceira linha. Não, deixa eu ver. Primeira, segunda, terceira. A quarta linha, o que você vai imaginar? Ela é mais complicada de mostrar, mas a gente vai pensar aqui, ó. Imagina a sua caixa torácica, as escápulas, na verdade. Pode pensar. Depende, tem dia que eu penso caixa torácica, tem dia que eu penso a escápula, depende, tá? Mas é a região de trás das costas, vou falar escápula hoje, mas não tem tanta importância essa localização, eu acho, para essa linha. Você vai pensar a escápula como? Sabe porta de shopping, que é aquela coisa reta, que você chega perto, ela abre e volta? Você vai imaginar as suas escápulas como essas portas de shopping, mas você vai imaginar que elas estão fechando. O que acontece? A escápula ela é meio assim, ó, né? Ela é meio abertinha. Você vai tentar imaginar que ela é assim, reta, e que ela tá fechando, tá? Essa sensação de não é fazer força não, mas ela tá vindo, como se ela quisesse dar um abraço aqui no seu eixo, tá? Essa linha ela é especialmente interessante para aquelas pessoas que têm assim essa costelinha aqui aberta, tá? Então você traz a escápula aqui para perto, que não é trazer o trapézio, não é fazer assim não, é você rodar a escápula pro reto, ou seja, tem primeiro uma energia que vai abrir, né, para depois ela fazer vop, fechar. Ela tem uma energia aqui que vem. Ou você pode pensar, se para você for melhor, essa imagem tem que tomar cuidado que eu vou falar agora, porque às vezes a pessoa esmaga o pulmão e não pode, tá? Mas é uma sensação assim, que imagina que a caixa torácica, ela não vai diminuir, ela vai se aproximar assim, ó, como se o lado direito quer vir para cá e o lado esquerdo quer vir para cá. Mas eles não se esmagam, eles vão se contrapor, assim, eles vão se transpassar, tá? Essa é uma sensação para trazer você lateralmente mais pro eixo, mas em especial vindo de trás, tá? Para não ter esses fechamentos aqui. Então é trazer você mais para perto de você,
tá bom? Quando a gente faz isso, a aluna não fala dessa linha, mas o que acontece é que essa linha aqui, que vem aqui da minha borboleta, ó, aqui do externo, que é da clavícula, quando a gente fecha essa linha aqui de trás, né, que tá fechando, na verdade essa aqui, ela acaba que abre. E você tem essa sensação aqui, essa direção aqui, ela começa a expandir para os dois lados. Então você consegue se entregar sem a lombar e sem abrir a costela, porque você está seguro, né? Fica igual um peão. Ele aproxima aqui na base e acaba que as extremidades elas vão aqui de cima, ela vai até dar uma aberturinha. Então essa é a quarta. A quinta linha é na bacia. Eu vou dar aqui a imagem que eu já dei outras vezes. Imagina que a bacia, a crista ilíaca é uma orelha de elefante bem grandona, tá? E a orelha de elefante, ela quer dar... Ela não quer fazer assim, não, tá? Ela quer só encostar assim, ó, pé, pontinha. Então, olha que a orelha é redonda, ela faz assim, tá? Ela não tá vindo pra cá, não. Ela mantém esse tamanho lá. O que acontece? Se aqui é crista ilíaca, aqui, minha cara é o sacro. Se aqui é crista ilíaca, minha cara é o sacro, lá atrás, tá? O que acontece? Se a ponta da crista ilíaca aproxima, atrás, abre espaço. Então, a quarta e a quinta linha, elas são também siamesas, elas atuam juntas. A quarta linha é o quê? É esse espaço do saco atrás acontecendo, abrindo para fora, para longe, né? 3D para trás. Essa é a quinta linha, né? E a sexta linha é o quê? As pontas das cristas ilíacas, como se elas quisessem dar um beijinho lá na frente. Mas eu gosto de pensar a orelha de um elefante, assim, um elefante tipo Dumbo, né? Bem grandão. E dando esse toque. E na verdade, o que eu falei no outro dia, que eu gosto de pensar para essa linha, não é nem que beijou e acabou. Eu gosto de pensar que é um ciclo assim, ela entra por dentro, abre o sacro de novo, aqui ó, tem que virar a mão, abre o sacro de novo e se encontra, ela se encontra assim, ó, tá vendo? Sabe esses desenhos que fazem essas engrenagens que se encontra e entra por dentro, passa lá por trás, abre o sacro. É uma sensação do lado direito rodando, né, para dentro, abrindo atrás, trazendo, e o esquerdo também. Então essa é a quinta e a sexta linha. A sétima linha, ela vai do joelho, da ponta do joelho, do meio do joelho, até a articulação coxofemoral, ela sobe, tá? E a direção é essa mesma, é subindo, é do joelho, vindo em direção ao coxofemoral. Então quando você está em pé, em vez de você largar o peso nas pernas, você sente uma energia que está subindo aqui até a sua coxa femoral. Essa é a sétima. A oitava é o pé, que eu não... De novo eu esqueci aqui o meu anel de moedas. Eu fiz na primeira aula que eu dei de anel de moedas, eu fiz o anel de moedas. Eu vou tentar fazer aqui. Que o pé é uma linha que vai do dedão do pé, mas aqui é meu pé, o dedão, o dedinho, o pé. É uma linha que vai do dedão do pé, passa por cima do colo e desce aqui na borda externa do calcanhar. Só que essa linha é um arco, mas ele não é um arco qualquer, ele é um arco espiralado. Ele é um arco meio anel de moedas. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Só, se isso aqui tá vendo essa fita? Ó, esse aqui, ó, é número 1, 2, 3, 4. Só pra gente entender aqui, olha. Vai ficar virado, mas tudo bem, ó. Aqui é o 1, 2, 3, 4, tá? Ó, 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Não importa se não dá pra enxergar, não. Eu vou explicar aqui, ó. O número 1 e o número 3 estão na mesma linha, tá vendo? O arco não é uma coisa assim. É o quê? É o número 3, que tá aqui na direção do 1, desse lado aqui do quadrado. Ele faz o que? Ele espirala, e é ele que vai lá para o número 4, pro calcanhar. Então, a linha do dedão, ela sai do dedão, passa num arco, torce e vem aqui pro calcanhar. Então, é uma espiral, tá? Vem do dedão, torce e cai na borda externa do pé. Então, essa é a oitava linha, essa espiral do pé. O dedão tá lá e ele cai pra lá. Tudo bem?
E a nona linha é da 12ª torácica, não precisa da 12ª torácica, não, pode ser a sua energia total mesmo, o seu miolo, né? As suas vértebras todas subindo, fazendo oposição à primeira linha, né? Daí você fecha as 9 linhas, que elas numa ação conjunta, elas fazem você ter uma ótima organização postural em pé, na vertical, tá? Então elas são linhas que servem para te trazer para esse eixo vertical. Então, dentro do que eu estava falando, eu uso muito essas linhas para me ajudar a encontrar a minha referência em relação à gravidade para ser o meu ponto 1. Então, a dica número 1, no caso que eu falo para vocês, né, entenda como você está em relação à gravidade, como que está a sua descarga de peso para a sua base. Essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção no seu movimento. E essas linhas é uma forma para você ser bem eficiente nessa função de achar onde está descarregando o peso. Porque essas linhas, elas organizam a sua estrutura para você descarregar o peso da melhor forma possível na sua base do pé, tá bom? Então, a primeira dica é onde está o seu centro de gravidade, onde está a sua base e alinhe-os o melhor possível. Não dá para riscar aqui, mas só lembrando, o que eu acabei de falar? A descarga de peso vai para a base. Tudo que acontece vem para o seu centro de gravidade e tem que ir para a base, né? Para descarregar isso de forma eficiente. O seu centro de gravidade aqui no verde tem que estar alinhado com o centro da base. No caso, seria os seus pés. Se você, eu já mostrei isso algumas vezes, vamos lá. Se você não está alinhado, se você começa a colocar o centro de gravidade fora do centro da sua base, isso não é estável, isso desequilibra. E como a gente já conversou, desfocou aqui. Se você está desalinhado, tipo agora aqui, ó, não vai cair, porque eu estou segurando, eu estou fazendo um esforço. No nosso corpo, os desalinhamentos, existem muitas musculaturas tendo que trabalhar para você não cair, né? Não ter problema. Então, às vezes, já tem muita musculatura sendo utilizada sem necessidade e gerando desconforto, estresse, desgaste. Então, a primeira coisa é alinha tudo. Para quê? Para essas musculaturas pararem, descansarem, pararem de atuar sem necessidade e realmente a descarga de peso acontecer o mais alinhado possível. Essa é a dica número 1. As outras dicas vão ser mais rápidas, esquece, tem 9 linhas, tem muita coisa para falar. Mas a dica número 2, está desfocando aqui, focou. A dica número 2 é em relação ao movimento que você vai fazer. O movimento que você vai fazer, qual que é a direção desse movimento? Para onde que está a direção principal? Como que eu, Érica, escolho a direção principal do movimento? Eu escolho a partir dos ossos longos do corpo. Por quê? Porque eles literalmente traçam linhas no espaço. E é mais fácil de você pensar em direção quando tem uma linha. Então, se você pensar que um braço forma uma linha, eu estou subindo, eu posso, em vez de pensar para cima, se eu pensar nesse osso indo para cima, é mais preciso, né? A minha referência do que eu só fazer assim. Eu realmente consigo ter mais precisão de direção. Quando eu tenho essa precisão de direção, que eu uso os ossos, mas você pode usar qualquer outra coisa, você faz o quê? Você vai fazer o movimento naquela direção, ou seja, se eu tô indo para a minha esquerda, alguém vai ter que puxar para cá, senão vai cair. Se eu sei a direção, eu não vou pegar e segurar o bloco por aqui. Eu sei que o bloco está vindo para cá. Eu sei que se ele cair, vai ser para cá. Então, eu vou chamar a musculatura aqui para segurar só o que precisa. Então, quando eu sei a direção do movimento, eu também, por tabela, já sei, pelo menos, quem não precisa estar fazendo esforço, porque não está na direção. Qualquer coisa
coisa que estiver fazendo esforço fora dessa direção está atrapalhando, é esforço desnecessário. Então, eu sabendo a direção, isso me dá uma eficiência para eliminar o esforço desnecessário, digamos assim. Então, os fluxos desnecessários de energia. Então, essa é uma das coisas. Quando eu sei a direção, então tem essa primeira coisa. Feito isso, quando eu tenho um movimento, eu estou aqui no ponto de equilíbrio, no ponto zero, fiz um movimento. Ok, saí do meu equilíbrio. Quando eu estou saindo do equilíbrio, ou no meu caso estou indo para cá, então eu já acionei alguém de cá para me ajudar. E o que esse alguém de cá vai fazer? Vai fazer uma força para cá? Não. Ele vai, essa musculatura acessória que eu chamei, ela vai fazer única e exclusivamente o esforço necessário para deixar assim a energia equilibrada entre o esforço que está me tirando para eu voltar para o meu centro de gravidade. Só isso. Não vai fazer mais do que isso. Ela só vai acionar o necessário para deixar o seu centro de gravidade na rota da descarga de peso. Não deixar o centro de gravidade sair da rota. Então é o que você vai fazer. Você faz qualquer movimento e você vai estar ligado em como trazer você para o centro de gravidade. Como que eu vou saber? Como eu falei, se você sabe a direção do movimento, e eu uso os ossos longos porque é mais fácil, você pode pegar qualquer referência, mas se eu sei que a direção é para lá, eu já sei que o músculo que vai fazer a força, se eu estou fazendo assim, eu já sei que a musculatura que vai me trazer para o eixo não é tipo o ombro, não tem nada a ver com essa rota. O ombro não vai trazer esse braço para o meu eixo de gravidade que está aqui na minha pelve. Qual que é a musculatura que está mais perto da minha pelve, que pode trazer meu tronco de volta para o eixo para vir para as pernas? Então, quando eu sei a direção, eu também já resolvo assim, né? A dica número 2, que é o quê? É trazer você para o eixo. Mas para você saber trazer você para o eixo, é importante você saber a direção para você não ficar perdendo tempo testando muita coisa. Você já sabe, se eu estou indo para a direita, eu tenho que puxar para a esquerda. É meio cabo de guerra mesmo. É bem na posição certinha, não tem muito erro, tá? Essa é a segunda dica. Seja lá o que você estiver fazendo e preste atenção na direção e fique atento em quem que está te trazendo de volta para casa, tá? Fique atento, tá bom? E eu até falei dessa dica que é importante você ter como referência, não tem a ver com a dica, essa é uma dica extra, mas ela é importante pra caramba. Você saber, né, tipo assim, até onde eu consigo ir neste movimento que eu consigo voltar para casa sem ajuda a hora que eu quiser. Qual que é esse ponto máximo? É importante você saber desse ponto. Você pode passar desse ponto, deve passar desse ponto, mas é importante você ter como referência. Porque se você quer fazer um movimento que desloca, você sabe que você tem que passar desse ponto, porque até este ponto você está com a estrutura equilibrada, ou seja, está estável, ou seja, não está deslocando. Se você quer deslocar, você precisa que a sua musculatura que está te segurando não seja tão forte a ponto de te trazer para o eixo demais. Ela vai te prevenir de lesão, vai deixar estruturado, mas ela vai deixar essa energia ganhar, digamos, para resultante ser na direção do movimento e você deslocar. É um papo meio matemático demais, mas é só a primeira vez que você estuda depois. E porque a gente está falando, né? Tem que falar muita coisa para falar de movimento. Quando você faz, você sente, acabou, tá feito o negócio, tá? E a terceira dica, que é a mais legal de todas, é sobre oposição, que na verdade ela é o resumo das duas primeiras, mas também ela só se realiza quando as duas primeiras estão organizadas no seu corpo. Qual que é a oposição que eu estou falando? Quando você trabalha na oposição do movimento, você já está ativando a musculatura que precisa e no tempo que precisa e trazendo de volta para casa. Você já está se equilibrando. E eu dei o exemplo aqui, eu não tenho meu... Eu vou fazer com outra coisa. É bom que dá para fazer com qualquer coisa os exemplos aqui, ó. Vou fazer hoje, eu vou ter que dar uma volta aqui, porque isso roda, ele não pode rodar. Peraí, deixa eu fazer assim, para ficar fixo. O que é isso? Vocês vão entender aqui nesse exemplo. Deixa eu... Nossa. Aí, pronto, ficou fixo. O que é isso? Vamos imaginar
que aqui tá, que é o meio, tá? Meu centro. Se eu puxo o braço pra cá, o meu centro de gravidade vai pra lá. Se eu puxo pra cá, ele vem pra cá. Se eu puxo os dois ao mesmo tempo, ele se estabiliza no meio e levita, né? Fica leve. Então, quando eu uso a oposição, eu vou ter certeza que as energias, os fluxos de movimento estão vindo aqui certinho para o meu centro de gravidade, que está representado por essa coisinha preta, tá? Então, quando você usa a oposição do movimento e você deixa a oposição acontecer, o que está acontecendo é você já está equilibrando as energias e trazendo o seu peso aqui, o seu fluxo para o centro de gravidade. Isso já está acontecendo. Então, quando você já estudou um pouquinho, pelo menos, sobre você mesmo na dica número 1, já estudou um pouquinho você mesmo na dica número 2, você consegue aplicar a dica número 3, que é só você ir para a oposição, que a número 1 e a número 2 acontecem, tá? Então, essa é a terceira dica de movimento, você trabalhar na oposição, você sempre está ligado o que tem na oposição do movimento? Quando eu vou com o braço para a direita, o que está vindo para a esquerda? Que pode ser no mesmo braço, por exemplo, eu posso pensar nesse braço, eu posso pensar que essa parte está indo e essa parte está vindo, eu posso pensar só numa parte, ou eu posso pensar no corpo todo, por exemplo, tem um braço indo para lá e de repente a ponta eu vou pensar que vai ser esse ombro para a minha oposição, então o ombro vai para trás e isso vai também me organizar mais no meu centro de gravidade e eu vou ter mais domínio e mais consciência de como que eu estou transitando esse peso. Então essa é a terceira dica de movimento, que é você usar o centro de gravidade por meio da oposição, tá bom? Então essas foram as 3 dicas de movimento que eu falei para vocês. É muita coisa, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, anotado aí alguma coisa que vocês tenham dúvidas, vocês podem me escrever. Lembrando que amanhã a aula é só para inscritos. Se você quer participar da aula amanhã do Movimento Inteligente, você tem que se inscrever, tá? Tem que fazer inscrição. E acho que é isso. E já falando que quem tá nesse webinário 2, isso que eu acabei de falar das 3 dicas, teve o webinário passado, o webinário 1 eu falei exatamente sobre essas 3 dicas, falei muito sobre essas 3 dicas. Então, quem tiver interesse em participar do webinário, você vai ganhar de presente o acesso ao webinário passado também, tá? Que tem essas 3 dicas bem explicadinhas para você, tá bom? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham aproveitado e amanhã, lembrando que amanhã não vou estar aqui ao vivo, porque amanhã é o webinário às 8h30, tá bom? Eu vou estar ao vivo, mas só para quem está inscrito na aula, tá certo? Então um beijo para vocês, obrigada pela presença e até mais. Tchau, tchau, tchau. Estou encerrando aqui e encerrando aqui também. Tchau, pessoal.